Olá, mais uma vez estou aqui para poder reagir a mais um vídeo para esclarecer algumas inverdades que geralmente a gente ouve na internet. É comum encontrar isso de vídeos de pessoas que são até às vezes bem intencionadas, mas quando eu vejo alguma coisa que não está bem certo, não está correto, então eu sou levado a fazer a correção e esclarecer alguns pequenos erros ou inverdades que são propagadas pela internet. Então eu vi esse vídeo onde dois representantes de duas religiões, suponho, se não estou enganado, né? E eles estão falando sobre religiões, mas o que me chamou a atenção deste vídeo foi o seguinte título: entenda por que as testemunhas de Jeová e os mormons não são evangélicos. A história é que ele foi, né, ele foi em duas igrejas e elas até brigavam entre si, essas duas igrejas, e ele lá em conflito em qual era certa, e aí de repente teve uma revelação, não, nenhuma tá certa, né? Isso é verdade, mas foi assim, quando o profeta José Smith ele teve a revelação, o que ele fez foi o seguinte: ele era um menino de 14 anos, 14 para 15 anos, e a família era evangélica, né? Mas ele, um jovem, um adolescente, ele tinha dúvida, porque tanta igreja falando, a minha igreja é verdadeira, a minha é verdadeira, a minha é verdadeira. Uma situação como a de hoje, semelhante à de hoje, nada anormal, né? E ele, diante daquela confusão toda, ele procura um bosque, né, isolado lá, ele ajoelha e pergunta, né, nessa oração ele pergunta: Senhor, eu preciso saber, tem tantas igrejas, cada um está falando que é verdadeira, que é verdadeira, que é verdadeira. E aí ele tem revelação, né? Naquele momento aparece o Pai, aparece Deus, o Pai e Jesus Cristo. Isso é o que descreve a revelação. Quando a gente fala assim, parece abismal, porque, puxa vida, você viu Deus, você viu Jesus Cristo? É claro que não é normal a pessoa ouvir isso e ficar tranquilo e aceitar. Por isso é um desafio. Antes de falar da igreja, tem que conhecer a igreja, investigar a igreja, não por terceiros. Vai lá, visita, conheça a doutrina, vê o que se prega, vê o que se ensina, para depois tomar uma atitude, tomar uma opinião. Agora, eu sou membro da igreja há mais de 40 anos, mas quando eu conheci a igreja, eu era católico, né? Eu estudei num seminário de padres, inclusive, mas quando eu tive a curiosidade de conhecer, há 40 anos atrás, eu busquei, eu investiguei, eu li o livro, eu pesquisei os ensinamentos, ou seja, eu não ouvi o que o vizinho falou, o que a televisão falou, o que o jornal falou. Então o desafio é esse, é a pessoa buscar, investigar e logo perguntar, né? Vamos ver aqui que mais esse senhor aqui ele vai falar sobre a igreja. Vou te dar a certa, ele tem um encontro, é o anjo Moroni? Moroni. E dá para ele um livro dourado, né? E tem ali a revelação. E as placas douradas que ele traduz para o inglês, depois o anjo Moroni leva embora. Ninguém nunca viu. E aí fica essa tradição, tanto os mormons como as testemunhas de Jeová, desenvolve um jeito tão peculiar de ser que eles não estão incluídos dentro daquilo que a gente coloca da tradição cristã, mesmo incluindo católicos, ortodoxos, protestantes e evangélicos, todos estão aí. Esses grupos estão fora dessa sintonia mais fundamental. Então aí é uma falta de conhecimento muito grande, extrema, né? Porque ele não conhece o livro de Mórmon e ele não conhece a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Ainda falando sobre o livro de Mórmon, que é interessante a pessoa conhecer, eu desafio a pessoa a ler o livro de Mórmon, saber qual é a essência do livro de Mórmon, né? Mas vamos lá, na Bíblia, em João, no capítulo 10, nos versículos 15 a 16, há uma passagem interessante, né? Se você não acredita, né, é difícil, pelo menos veja como que tudo tem um paralelo, né? Tem uma explicação, né, lógica para isso, né? E nesse capítulo de João, capítulo 10 de João, Jesus Cristo está falando com seus seguidores lá, né? Então,
ele fala com essas pessoas, né? Ele fala: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então ele é o bom pastor e ele chama os seus seguidores de ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui, nesse redil. Também eu tenho que agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então, quando a gente fala sobre o livro de Mórmon, ele cita ali, é porque ele estava fazendo referência a esse povo que vivia aqui nas Américas, né? Eu estava fazendo referência a quando Jerusalém foi queimada, né? E que um povo saiu de lá e chegou aqui às Américas. Quando Colombo chega às Américas, ele encontra pessoas aqui. Há muitas teorias até hoje sobre de onde que surgiu os povos primitivos das Américas, né? E o livro de Mórmon, ele vai esclarecer isso aí, né? Esse povo, ele veio de lá. Olha só que interessante, né? Quando falamos em pirâmides, encontramos muitas pirâmides no Egito. Mas por que México, né, Guatemala, aquela região, tem tantas pirâmides? Esse povo essas pessoas trouxeram essas tradições de lá, esses costumes de lá. Como que esse povo saiu de lá e veio construir pirâmide aqui na América, em México, em Guatemala, por aí afora, em Peru, né? Quando Colombo chega aqui, ele encontra pessoas aqui. Então essas pessoas que estavam aqui eram os descendentes de uma das 12 tribos de Jacó, que era José. E o livro de Mórmon, ele nada mais nada menos do que a história desse povo. Por isso, Cristo fala a respeito dessas outras ovelhas que são deste outro aprisco, né? Mas isso tem que ler o capítulo todo para você entender porque aqui estou falando de uma escritura isolada. Eu não gosto disso, eu gosto de ler o capítulo todo e ir fazendo as confrontações, as comparações para chegar. Só que eu tinha que explicar para esse senhor aí, porque eu percebi que houve um pouco de falta de conhecimento no que ele fala, né? Agora, ele vai falar aqui no segmento uma coisa interessante. Vamos ouvir. Manda uma pergunta aí sobre o que já foi falado, Lene. Bora lá. Ó. CCB. Tem uma pergunta aqui do Rafael Pimenta. Ele fala que é o seguinte, ó. Porque uma outra igreja, já que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Enfim, aí ele manda algumas análises aqui de texto e tal, mas a pergunta base dele é essa, né? Por que tantas igrejas se a igreja foi fundada... As análises de texto são grandes? Ou... Não, ele manda as referências de texto. Quer analisar também CL 1:24, que deve ser Colossenses. Então, aí tem um equívoco muito grande, né? Porque quando a pessoa diz sobre Pedro, a tradição protestante vai dizendo, Pedro não é Pedro. Na verdade, essa pedra é Jesus. E quando está falando esta pedra, está se referindo a Cristo. Muito provavelmente não é isso que o texto está querendo dizer. Do outro lado, o pessoal de tradição católica diz, não, na verdade Pedro é a pedra, e ele então é a base, e por isso dá o fundamento para a tradição católica, né? Na verdade, ao fazer isso, ele está dando o fundamento primeiro para a autoridade do texto, né? Para referendar. Só que você descobre o quê? Primeiro, não é verdade que Pedro tem essa autoridade. Quando você chega na igreja de Jerusalém, basta você ler Atos 15, quem está na liderança da igreja é Tiago. Então, Pedro não significa isso que as pessoas estão achando que ele significava. Segundo, Paulo escreve abertamente, eu encontrei o Pedrão, encontrei o Cefas, e eu quebrei o pau com ele, eu resisti na cara, porque quando chegou o pessoal da circuncisão, ele agiu de um jeito. Depois, quando chegaram os outros, ele... Então, quer dizer, que negócio é esse? Você não assume a sua postura como seguidor de Jesus? Então, assim, se é entendido que Pedro tem esse tipo de autoridade, esses outros textos ficam sem sentido. Então, por que está falando de Pedro? Porque Pedro é um elemento representativo daquilo que o Novo Testamento vai chamar de fundamento dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos tem valor e poder em si. A palavra apóstolo é uma forma do grego, do verbo apostelo, que significa enviado, e enviado no sentido formal. Missionário, né? Traduz uma palavra hebraica chamada shaliach, que quando você mandava um emissário oficial em nome de alguém importante, esse era o apóstolo. Então, a validade dos apóstolos não está neles, mas está em Cristo Jesus. Enquanto eles testemunham daquele que é o fundamento, que é Cristo. Não é nenhum deles, nem Pedro, nem Paulo. Aliás,
texto diz isso. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Lá na briga dos coríntios. De novo, tá vendo? Estavam brigando os coríntios. Sempre. E aí, o que acontece? Não dá para usar esse texto à luz dos outros para dizer, ó, Pedro é uma autoridade. Isso, de novo, traz esse espírito coronelístico de pegar um indivíduo, de colocar no centro da coisa, quando, na verdade, o centro está na palavra e na pessoa de Jesus, e não em nenhum indivíduo. Nem Davi, nem Salomão, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. E no contexto ali, Jesus está perguntando para eles, né? Quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro traz essa declaração por revelação do Pai, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, a base de construção de toda a igreja é essa, né? Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, Filho do Deus vivo, ou seja, Deus encarnado, né? Não dá para você dizer que Pedro é pedra nesse sentido de autoridade eclesiástica. É simplesmente isso. Pois é, olha só que interessante, né? Essa posição que ele fala aí, parece que, não sei, estava indo para esse caminho que eu acho muito importante explicar, tá? Vamos analisar outra vez, como professor de português, vamos analisar o texto, tá? E analisa junto comigo a passagem bíblica. Está lá, olha, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte sobre essa passagem. Ele fala assim, olha, e chegando Pedro, ele colocou aqui Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem dizem os homens, as pessoas, quem seria o Filho do Homem, o Filho de Deus? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, cada um falava que Jesus Cristo era uma coisa. Hoje também é a mesma coisa. Quando a gente faz, inclusive, comparações de religiões assim fora do ocidental, né, do ocidente, inclusive religiões que não são cristãs, falam que Jesus Cristo é um profeta, né, que não é o Filho de Deus. Naquela época era a mesma coisa. Cada um falava uma coisa, né, que Jesus Cristo era isso, era aquilo, era um profeta, era um intelectual. E aí, os discípulos dele diziam isso. Então, ele olhou para Pedro e pergunta, Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? E o Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele era o líder do quórum dos 12 apóstolos. Ele era como se fosse o presidente dos 12 apóstolos. Ele era o mais velho dos 12 apóstolos, era o que liderava, né, o quórum, né, dos 12 apóstolos. E ele pergunta para Pedro, porque os outros, cada um falou que ele era uma coisa, mas ele queria saber a Pedro como o líder dos apóstolos, quem ele afirmava, né, quem ele era. Pedro, e para você, quem eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro teve a revelação de Deus, de quem era Jesus Cristo. Não foi qualquer um que falou para ele. Pedro não inventou isso da cabeça. Pedro não procurou saber quem era ele. Não. Pedro ajoelhou, orou e Deus, o Pai, revelou a Pedro quem era Jesus Cristo. Então, diante disso, ele fala, também eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra que ele fala aqui, não é Pedro. Houve a coincidência do Pedro com pedra. Essa pedra que ele fala, ele volta ao pensamento anterior. Interpretação de texto. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra da revelação. Ou seja, a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser fundada não por pensamentos de homens, não por pensamentos daquele que acha que a igreja dele é bonita, ou é a verdadeira, ou é a certa, ou é a correta. Não. A igreja dele é fundada sob o princípio de revelação. E aí não tem engano, não tem erro, não precisa desse montão de igrejas que existe no mundo todo. É simples. Então, quando ele fala para Pedro, Pedro, não foi qualquer pessoa que te falou, não foi qualquer... Não, foi Deus, foi o Pai que te revelou. E sobre esta pedra é que eu edificarei a minha igreja. Então,
Aqui ele faz referência ao princípio de revelação, a pedra angular. A pedra angular, a pedra de fundamento, é a pedra da revelação. Por quê? Porque a revelação fala para ele, você é o Filho de Deus. E qual é a pedra angular da igreja? Não é o Cristo? Então pronto, acabou, é assim. Né? Ele fala, e as portas do inferno, e também te digo que tu és Pedro, sobre esta fé de ficar igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela? Porque é revelação. Se Deus revela, acabou. Você pode falar o que você quiser. É a vontade de Deus revelada. Não tem outra coisa, não tem interpretações. Aliás, a própria Escritura fala, né, que a profecia ela não pode ter uma interpretação particular. Né? Então a revelação acaba com todas essas igrejas, esse monte de confusão que tem no mundo. E ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui é o sacerdócio, né? É a autoridade de Deus, para que ele pudesse ou possa agir em nome de Deus na terra, mas através do princípio de revelação. A igreja dele seria constituída por esse princípio de revelação. Quando o livro de Mormon aparece, ele aparece pelo princípio de revelação. Quando o pai e o filho aparecem para o profeta, ele aparece pelo princípio de revelação. E não é só ele. Se você, por exemplo, continuar pesquisando a igreja, você vai encontrar que logo depois aparece Pedro, Tiago e João, que são outros 3 apóstolos. Pedro, que era o presidente, Tiago e João, e os 3 aparecem para conferir a ele o sacerdócio. Primeiro, o João aparece para ele para conferir o sacerdócio arônico, e depois os 3, Pedro, Tiago e João, aparecem para ele para conferir o sacerdócio de Melquisedeque. E aí, todo esse processo, a partir dessa primeira visão que o profeta José Smith teve, a igreja ela começa a ser não fundada. Então ele falou certo que não segue os mesmos fundamentos das outras igrejas, porque a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ela não foi fundada. Nós falamos que ela foi restaurada. O que é restaurada? Você tem um vidro, cai esse vidro no chão e quebra, você vai restaurar, você tem que pegar todo o pedaço e juntar tudo do jeitinho que estava. Isso é a restauração. Não pode ser um pedaço aqui, outro pedaço ali. O que as igrejas fizeram, né, o que elas fazem, é cada um tem um pedaço de verdade, mas nenhuma delas tem todo esse todo da igreja. Aí você fala, peraí, mas que todo é esse da igreja? Voltamos à Bíblia, né? Eu gosto de usar a Bíblia, porque ela é a fonte das consultas aí, ó, quando se trata da igreja de Cristo. E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4, vamos ler junto. Lá diz assim, isso é os irmãos discutindo, né? Falando sobre a segunda vinda de Cristo, depois da morte dele, que ele ia vir. E aí eles falam assim, olha, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Isso depois da morte dele, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, ou seja, como se a segunda vinda dele já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. As pessoas passam rapidamente por essa escritura sem entender o que ela está dizendo. Vamos voltar nela. No versículo 3, isso o apóstolo falando, o apóstolo Paulo falando, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não vai vir pela segunda vez sem que antes venha a apostasia. Gente, o que é apostasia? Vamos no dicionário de novo. Apostasia significa afastamento da verdade. Então, quando Cristo morre e os apóstolos começam a ser perseguidos e um a um vai sendo morto, o que era revelação passa a ser substituído por pensamentos de homens. Um achava que a igreja tinha que ser assim, então vai ser assim. Outro achava que era assim, vai ser assim. Porque naquela época, inclusive, depois que Cristo, né, depois que ele morre, a gente percebe na igreja dele uma mistura muito grande. Haviam gregos, haviam romanos, haviam judeus convertidos, havia um monte de gente. Mas os apóstolos, a morte foi acirrada, né? Eles não tinham mais como se reunir para poder transmitir as instruções como quórum de apóstolos, né? Porque a revelação era para Cristo e para os apóstolos. Eles recebiam as revelações para guiar a igreja. Morre Cristo, morre os apóstolos, a igreja começa a ser guiada por homens. É quando surge a igreja católica, né? A gente sabe disso. Lá pelo ano 397 depois de Cristo,
né? Quando surge oficialmente esse nome, a Igreja Católica, né? Toda a formação dela é totalmente diferente da Igreja de Jesus Cristo. Para começar, começa a surgir essas questões de Papa, vem depois a adoração a santos, o terço, vem uma série de invenções que na Igreja de Cristo não existia, né? Você não vê em nenhum momento da Bíblia falando de adoração de santos, ninguém ajoelhava para santo, pelo contrário. Tem escritura lá que fala que você não pode adorar ídolos. E vem a Igreja Católica canonizando os santos. O que era membro da igreja agora virou santo e tem que ser adorado. Isso não existia na época de Cristo. Ninguém rezava terço na época de Cristo. Ninguém adorava a Virgem Maria na época de Cristo. São coisas que foram introduzidas, hóstia consagrada, invenção da Igreja Católica. E a partir da Igreja Católica surge aí a Reforma Protestante, né? O Lutero, que já discordava daquilo, e a partir dele outras igrejas foram surgindo, mas todas elas com ideias muito próprias, né? Aí inclui todas as igrejas do mundo, mas nenhuma delas com toda aquela igreja do jeitinho que era a Igreja de Jesus Cristo. Então, é uma coisa interessante você pesquisar, vai lá na Igreja de Jesus Cristo, não ouça o que fala, mas vai lá, faz uma visita e pesquisa o que é ensinado e você vai ver. Então, é importante visitar a igreja e ver toda a dimensão que ela tem, né? Então, essa questão aqui da apostasia, ele fala que ela não viria sem que antes viesse a vinda de Cristo. Mas tem um outro capítulo, lá no Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21, em que o apóstolo fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, pela vinda dele. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então ele estava, o Cristo que vocês ouviram falar, pois ele está próximo a vir, né? Ele vai vir um dia, vai voltar, mas isso não vai acontecer até que, ele fala, o qual convém que o céu contenha, ou seja, que ele fique lá, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, antes que Cristo venha, antes que ele viesse na segunda vinda, teria que haver uma restauração de todas as coisas. Então, o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz e prega é que ela é a igreja restaurada de Jesus Cristo. Teria que acontecer em algum momento, né? Todo mundo fala que a vinda de Jesus Cristo está próxima, mas ninguém fala da restauração. E a Bíblia, que todo mundo usa, ela própria fala: Cristo não vem sem que antes haja a restauração de todas as coisas. E uma das coisas seria a restauração da igreja dele, com todas as características da igreja dele, com toda a formação e direção da igreja dele. Então você vai lá na igreja e visita, vê se ela tem um profeta, se ela é dirigida por um profeta, se ela tem 12 apóstolos, começa por aí, né? Porque a igreja de Cristo tinha um profeta e 12 apóstolos. E aí visita todas as ordenanças que são feitas, visita como é feito o sacramento, visita a bênção patriarcal, visita a coligação de Israel, visita a construção de templos, visita as ordenanças que são feitas, visita antes de falar pelos cotovelos de pessoas que não sabem e não conhecem. Leia o livro de Mormon, entenda o livro de Mormon. Quem sabe a igreja de Cristo já veio, já foi restaurada, já estamos aí prestes à segunda vinda e você ainda a desconhece. Por quê? Porque não pesquisou ou porque não buscou como deveria buscar. Faça isso, né? É um convite que eu faço a você, né? Todos os domingos tem reuniões, procura um local onde tem a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faça uma visita, né? A igreja, ela é mundial, ela está em todos os lugares do mundo, né? E aí você vai ver a importância que existe em conhecer a verdade e vai ver que pode ser que ela já esteja aí, mas você não sabe porque você não quis buscar, você ainda não se interessou em buscar. Não ouça o que as pessoas falam, porque, claro, Cristo foi combatido naquela época, não seria diferente hoje. Vão ouvir um monte de coisas absurdas sobre a igreja, coisas que eu, sinceramente, fico até escandalizado de ouvir. Mentira. Vai lá, visita, é grátis, entrada franca. Vai lá, visita, vê o que é, vê como acontece, pesquisa nos livros, investiga, porque a Igreja de Cristo já foi restaurada e já está aí. Basta você procurar. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, faça uma pergunta e eu vou ter o prazer de responder para você sobre qualquer pergunta. Uma coisa que eu aprendi na Igreja de Cristo é que não há mistério. Tudo tem que ser respondido, tudo tem que ser esclarecido. Não tem como eu falar, isso é um mistério, aí isso eu não sei responder, aí isso eu não sei. Não existe tabus. Pode perguntar o que você quiser aqui nos comentários e eu farei questão de responder. Até o próximo vídeo.